Bom, quando eu estava preparando este estudo, eu fiquei pensando de que forma nós poderíamos aqui nos sentirmos mais próximos, mais conectados com o tema desta noite. E pensei, olha, talvez uma pergunta, a pergunta sempre traz reflexões, e fiquei imaginando se nós, ao adentrar neste ambiente, deixando tudo fora, entrássemos somente com a roupa do corpo, deixássemos lá fora os nossos pertences, bolsas, celulares, carros, pessoas, preocupações, sabores e dissabores, amores, deixássemos tudo lá fora e entrássemos luz na alma, despimos de todo qualquer preocupação, algo que nos prendesse e não nos deixássemos aqui presentes. Lembrando, o convite que Jesus fez, a Simão Pedro, a André, ao Tiago, ao João, que abandonassem, que largassem as suas redes, abandonassem os seus barcos e o seguissem. Eu fiquei pensando e convido vocês a esta reflexão. De que nós disporíamos de tudo que nós deixamos lá fora? O que viria, ou o que vem na mente de vocês e o que na minha mente, de que nós disporíamos? Eu acho que nós deveríamos dispor de tudo. Por quê? Porque nós vemos por nada e retornaremos à pátria espiritual por nada. Tem uma frase que eu acho essa frase pesada, que fala assim, caixão não tem gavetas. E é verdade. Da mesma forma em que aqui chegamos, também partiremos. Mas e esses recursos todos que nos são disponíveis pelas nossas conquistas também? O que isso significa? O que isso representa? Então, a nossa proposta aqui hoje é exatamente trazer este olhar para todos os recursos que nós dispomos. Qual é a serventia? Qual é o valor? Como nós devemos nos comportar diante destes recursos? Então, o tema de hoje, como vocês viram, é desprendimento dos bens terrenos. Ao que nós apegamos tanto? O que nos prende tanto? Por que é tão difícil nós desfazermos de algo ou de pessoas? O que Jesus quis trazer para a gente nessa passagem do Evangelho que a gente vai ver agora há pouco? O que é esse desprendimento? Se são disponíveis, eu tenho que desfazer de tudo isso, Quem conhece a história de Zaqueu, de Jericó, de Jesus, ele era cobrador de impostos, era uma pessoa afastada e de baixa estatura, ele sobe a uma árvore para ver Jesus. E Jesus o vê e fala:
se aconteça que eu vou, né, estar, né, na sua casa. E assim foi, Zaqueu desceu e ele foi. E da presença de Jesus lá, ele passou por uma transformação, dividindo os seus bens, a metade para os pobres. E ainda disse que se ele extorquiu algo de alguém, ele o recompensaria 4 vezes mais. Então é um desprendimento, né, muito grande, e nós, na nossa correria, especialmente nos tempos de hoje, com a escassez ou não, nós temos muito esta dificuldade. Né? Allan Kardec, ele fala o seguinte: a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão diversa da fé na vida futura. Né? O que ele quis dizer, né, com esta máxima? Que quanto mais apegados nós estivermos junto aos bens terrenos, mais distante nós estaremos da fé na vida futura. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a transitoriedade. Deixa eu passar aqui. Antes, essa parte do capítulo 16 e 9, tá dando para ver, gente? Traz o seguinte: o homem, ele só possui em plena propriedade aquilo que pode levar para este mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza enquanto está na terra. Vocês concordam? Né? Quando fala plena propriedade, aquilo que pode levar para este mundo. O que nós queremos levar para este mundo? O que vocês acham? Sabedoria. Sabedoria. O que mais? Afeto, sentimento. Afeto, sentimentos. E o que nós não podemos levar? E o que nós temos e que não podemos levar é mais ou menos do que a gente leva. Ainda mais no mundo consumista que a gente, se nós olharmos até mesmo dentro da nossa casa, a gente vai ver quantas coisas nós temos, quantas coisas nós preservamos, sabendo que a gente não vai levar. Agora, ter não tem problema. Apegar a elas, sim, né? Mas antes da gente tratar um pouco dessa questão, vamos falar um pouquinho sobre transitoriedade. Por que é importante a gente entender a transitoriedade? Porque, vamos primeiro o sentido dela, né? O que é transitoriedade? Característica, estado ou particularidade do que é momentâneo, temporário ou transitório. Temporalidade, transitório, porque só dura certo tempo, que é breve, passageiro. E o que é, gente,
espiritual ou na material? Porque a transitoriedade, ela explora a ideia, gente, de mudança. Né? Se é finito, há uma mudança na sequência. Tem o capítulo no livro 3, livro 5, não, livro 3, no capítulo 5 do livro dos Espíritos, traz a lei da conservação. Logo em seguida, a lei da destruição. Aí a gente fica imaginando, mas é muito contrário. Quando me pede para conservar, mas me pede também para destruir. Mostrando para a gente o sentido de finitude. Tudo na nossa vida, fora a espiritual, é finita. Ela é transitória. Aqui eu coloquei uma imagem das 4 estações. Olha como a própria natureza nos mostra a transitoriedade, a finitude, a destruição e o nascimento, a renovação. Então ali nós temos as 4 estações, mostrando para a gente que as coisas precisam cair, né, para que novas venham. Né? As plantas, os frutos também, para que novos venham. Tem tempo para isso? Tem. Não tem tempo para isso. As estações, elas nos mostram esta simetria, esta organização que a natureza expressa para que a gente compreenda. Falamos no dia, por exemplo. O dia tem 24 horas. Ele espera, por exemplo, eu preciso de 1 hora a mais. Aí você pede o dia, não é 24 não, dá para ser 25? Ok. Ele libera 1 hora para você? Para nós? Não, não libera. Por que ele não libera? Porque o dia de 24 horas, ele está mostrando para a gente que há uma regência maior e a ela nós estamos não é subordinados, nós estamos envolvidos para que se cumpra naquele período. Assim é a nossa vida aqui também. E quando nós entendemos a transitoriedade, a finitude, nós voltamos à compreensão da utilização perfeita, correta, dos recursos que nós dispomos. Está claro daqui, gente? A transitoriedade, ela passa por 3 momentos, né? A transitoriedade, a perda, a aceitação e a resignação, e a compreensão do que tudo se renova pelo tempo. É doloroso? Tem dor, a perda de toda a ordem? Tem. Depende do valor que nós colocamos. Porque quando nós compreendemos os acontecimentos naturais da vida, a gente também tem a condição de aceitar, de resignar e partir para uma renovação. A gente escuta muito, né? Aquela frase assim, vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. O que é dar tudo certo? O que é dar tudo certo? É aquilo que eu quero que seja? Ou, enquanto tudo está caminhando dentro daquele tempo, dentro da transitoriedade, né, deste período, eu preciso me dedicar, eu preciso compreender, assimilar, para quê? Para eu evoluir, para que nós cresçamos. E a vida aqui é dessa forma. O período que nós estamos aqui é um período que nós precisamos compreender tudo que nos visita e abstrair
as opções de ou reclamar, ou resistir. Mas nós podemos fazer o que nós quisermos. Que aquela realidade só vai mudar se eu trocar, se nós trocarmos a nossa lente diante daquela situação, diante daquela circunstância. Bom, falando aqui então da transitoriedade, vamos passar aqui o que são os bens terrenos, né? O que vocês acham quando a gente pergunta o que são os bens terrenos? O que vem à nossa mente de imediato? Bens materiais, né? Bens físicos. Né? Então, quando falamos em bens terrenos, falamos de tudo aquilo que tem valor material: dinheiro, propriedades, posses, status. E os apegos afetivos e emocionais desordenados são bens terrenos. São experiências daquilo que nós passamos por elas e devemos nos apegar. Não é porque a gente dispor de bem material é muito difícil para a gente, é muito difícil. Né? Toca de ponto sensível do bolso, né? Vamos dizer assim. Mas os nossos apegos, eles não estão restritos aos bens materiais. Eles envolvem também os nossos vícios, os nossos desequilíbrios de relações. Né? Quando nós somos possessivos diante de alguma situação. E vamos imaginar então a questão filial dos nossos filhos. Nós sabemos que os nossos filhos são espíritos que reencarnaram e que nós, enquanto estamos aqui, somos responsáveis, né, pelo encarregamento deles. Alimentar este tesouro. Porque é com ele que nós vamos partir, que nós vamos retornar, né? No livro dos Espíritos, na questão 711 da Lei da Conservação, tem a seguinte pergunta aos espíritos: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Os espíritos respondem: este direito é consequente da necessidade de viver. Deus não impunha o dever de ensinar ao homem o meio de viver. Então, o que ele quer dizer? É um direito, sim, os bens da terra, sim. É um direito para a nossa sobrevivência, não para o nosso acúmulo, para o nosso bom uso, não para o nosso desperdício. Quando ele fala, é consequente da necessidade de viver. Quando ele fala, é consequente da necessidade de viver. Sim, é. Como nós faríamos se não fossem esses recursos? Na condição em que nós estamos, eles são necessários. Esses recursos aqui. Há entidades que precisam ter. Né? Jesus Cristo, para reencarnar, teve que ter uma preparação enorme, dar a sua luz para estar entre nós. Na questão 712, é feita outra pergunta aos espíritos: com que fim os deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentar por meio da aplicação. Essa resposta aqui, ela nos inspira aquele convite de sairmos da zona de conforto para cumprir a nossa missão e para experimentar o poder da aplicação. Porque nós escolhemos, estamos fazendo as nossas escolhas a todo momento. Então, tudo está aí disponível.
na seleção daquilo que realmente importa. Nós buscamos aquilo que nos promove, o que nos promove espiritualmente, ou aquilo que atende a nossa vaidade, ou aquilo que atende o nosso egoísmo, ou aquilo que acompanha o nosso status. Qual que é a nossa escolha? Os recursos estão aí. O que eu prefiro? O que eu escolho? Qual que é a minha necessidade? Qual que é a minha necessidade? Vocês já perguntaram? O que eu preciso? Mas eu peço todo dia. Eu peço todo dia. Mas o que eu preciso? Eu achei interessante, né, o estudo da Marcinha aí na segunda passada, né? Eu falo que é sempre um desafio fazer o estudo depois da Marcinha. Ela fala sobre a leveza. E ela falando, tem a loteria. É um desejo de todo mundo. Não sei se vocês, quem estava aqui presente, né, acompanhou. Então, tem a loteria, todo mundo quer. Quem quer dinheiro? Por que Jesus fala, né, na passagem, que não é possível servir a dois senhores? Ao Senhor ou ao Mamon? Mamon, vem aramaico, que significa riqueza, dinheiro. Então, nós estamos a serviço do Senhor ou a serviço da riqueza? Falando assim, a gente está até condenando, viu, gente? Não é isso, não, mais para frente isso vai ficar mais claro, porque o nosso propósito aqui não é julgar, não é condenar quem tem posses, absolutamente. Até quem não tem também tem suas posses. É para saber, para a gente despertar na nossa consciência o que nós estamos fazendo com os serviços que nós temos. E imediatamente pensa-se em riqueza, dinheiro, porque ele, na verdade, desvia muito a nossa atenção para Deus, a nossa atenção para o nosso Deus interno, a nossa atenção para os nossos cuidados consigo e com o outro e com os outros. E a gente vai perceber que, à medida que nós temos o outro, que é o nosso reflexo, que caminha conosco, é para o nosso crescimento. E nós só temos esta clareza, só conquistamos esta clareza quando nós entendemos que o verdadeiro Deus está aqui. A luz que eu peço, que eu rogo a Deus para enxergar lá na frente, ela só é possível se eu der os passos. Porque se eu não der os passos, Ele não pode fazer por nós. Compreendem? Ele não pode fazer por nós. Porque nós não teríamos esse movimento aqui de experimentar. A gente não valorizaria também. A gente não entenderia que para chegar lá na frente eu tenho que dar um passo, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, os pais não dão para os filhos, aí os filhos não aprendem a buscar, não aprendem a conquistar, não sabem o que é um esforço. Então não teria sentido. Agora, se você se dispõe, se você abre o seu coração para compreender isso, assimilar isso no seu dia a dia, a transformação interna acontece. Não tem como fugir disso, porque nós somos reflexos divinos. Nós somos reflexos divinos. Que nós pedimos, que nós oramos ao Pai, nos é lícito pedir? Mas isso vai Ele nos dar, porque Ele sabe o que nós realmente precisamos. Então, por isso que eu falei, tudo passa,
este período. O que nós fazemos com este período? Nós deixamos a vida nos levar ou nós estamos no comando da nossa vida? Né? O Haroldo, ele fez uma analogia muito interessante com o mar, né? O mar das emoções. O mar, ora está revolto, ora calmo. Né? Como nós vamos navegar neste mar? Nós vamos chegar e falar ao mar, agora eu quero mar calmo porque eu vou passar? A gente não tem, né? Jesus até falou com ele, né? Que atravesse, mas ele teve medo, né? Ele teve medo, né? Do Pedro João quando estava aqui. E ele começou a se acalmar pela falta de fé. Mas, se o tempo está ali turbulento, o que nós temos que fazer? Compreender aquele cenário como se desse com clareza, para saber se espera ou se avança, ou se contorna. Olha o rio, quando ele encontra um obstáculo, ele deixa de fluir? Não, ele busca. Ele busca uma forma, quem consegue, né? Quem consegue fazer a barreira, uma contenção da água? Só se for ali, com alvenaria, com preparação, né? Mas, na natureza, fluindo normalmente, um obstáculo natural, o que a água vai fazer? Ela vai buscar luz, ela vai buscar né? Imagine se todas as embarcações esperassem estar um navio lá na China, precisando vir para o Ocidente. Aí ele vai olhar o quê? As condições, né, de navegação. Agora, ele vai ficar esperando, não, ele vai ver que condições está o mar para ver se ele pode ir ou não, ou se vai mudar a rota ou não, mas ele faz chegar aqui. Então, nós também, diante das situações, né, que a vida nos apresenta, diante das turbulências, o que a gente faz? Tenta compreender também o que está acontecendo ali naquele momento e de que maneira eu posso contornar. Aí, é para experimentar por meio da tentação que movimento que eu tenho para frente diante dessa diversidade. Aí ele traz aqui para a gente ainda, complementando a resposta, né, da pergunta anterior, né? E qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença teria talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impedindo o cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso, esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, que se deve ter razão defender. Então, o que ele está querendo nos dizer aqui? O equilíbrio. Então, nos é facultado os bens terrenos? Claro. Podemos usufruir dos bens terrenos? Devemos. É errado? Não. É condenável? Não. Também não. Agora, o abuso, sim. Tem uma balancinha aqui mostrando o equilíbrio. Quando nós tendemos a juntar estes falsos tesouros, né, vamos dizer assim, é em detrimento do quê? Do nosso coração, em detrimento da nossa alma. Então, é o equilíbrio que precisa
que precisa ter? Equilíbrio. E nós sabemos que nada não valemos. Né? Tem uma história do Freud, ele passeando com um amigo, aí o amigo viu uma flor murchando. E ele falou assim: que pena que é uma flor tão bonita, ou uma flor que ainda antes de murchar, tão bonita, e vai envelhecer em breve. E aí o insight do Freud é o seguinte: o belo também é transitório. Por que o belo é transitório também? Para que a gente viva bem o presente, enquanto está. Né? Porque aqui nós estamos, nós não somos. Né? Nós estamos. Então, quando se aprecia, né, esse amigo apreciando a flor, ele enxergou a transitoriedade de uma forma negativa. Então, qual que é o nosso olhar contemplativo hoje diante das coisas belas da vida? Né? Pensem hoje, por exemplo, o que vocês contemplaram no decorrer do dia e o que vocês não contemplaram no decorrer do dia. Eles contemplaram coisas maravilhosas, mas elas foram transitórias. Coisas não maravilhosas, também transitórias. Mas o que elas disseram para a gente? O que nós aprendemos com o que aconteceu hoje? Já não lembro mais. A gente pode até não lembrar mesmo, porque talvez não teve significado para a gente. Então não foi maravilhoso, não foi belo. Então, essa reflexão: eu estou no comando da minha vida ou a vida está me levando para onde ela quer que eu vá? Eu sinto muito, né, que a música do Zé, né, deixa a vida me levar, a vida leva. Não, gente, não deixa. Não deixa, porque ela é nossa enquanto aqui estamos. E as consequências também são nossas, quando nós não atribuímos o belo nosso com o belo que a gente vê, até mesmo porque não é. Porque enxergar também o feio na sua beleza também é um dever nosso, porque nós aprendemos com ele. Né? Lembra que nós falamos, né, da transitoriedade, da perda, da aceitação, da resignação e da renovação. Agora, quando nós perdemos, abre o novo, abre o novo. A gente não perde e acaba, não. Vem uma proposta nova, uma renovação em algo que nós precisamos, porque nós somos dinâmicos. Não dá para ficar parado, porque quem se fecha para não crescer, o que acontece? Fica ali envoltado o tempo todo e não vai enxergar nada mesmo. Vai passar a vida vai passar e nada fez, e nada construído para si próprio nem para o outro. Ainda sobre os bens terrenos, né? Nós falamos aqui já, olha, os bens terrenos são ferramentas, não fins. Nós não devemos nos escravizar, né, diante ou pelos bens terrenos. Nossa, peraí, perdi. Pelos bens terrenos. Eles não são fins. Eles são ferramentas. Ferramentas, o que são ferramentas? Para a nossa utilização. Nós somos os senhores. Estão disponíveis para a gente. O que nós vamos fazer com ela? Com elas? O que nós vamos fazer? Aí quando eu falo ferramentas, estou me referindo aos recursos, todos eles.
nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no meio social, na nossa família. O apego excessivo desvia o ser do progresso espiritual. É o que nós falamos, né? É o que a gente está falando por todo o tempo, para que a gente reflita o peso naquela balancinha que a gente mostrou ali. Onde eu estou pondo, onde eu estou dando mais valor. A gente está falando aqui, não é para chegar e pensar assim, nossa, vou desfazer de tudo. Não, não é dessa forma. É entender, compreender a transitoriedade, sim, mas se esses recursos estão disponíveis para mim, tem um propósito maior. E o que nós vamos fazer com ele? Desprendimento não significa miséria ou negação da vida material. Vocês concordam? Né? Dá para viver sem esses recursos? Não, não tem como, né? O que é desprendimento? Não é abandono irresponsável. Então eu vou me desprender de algo e dizer, vou fazer o seguinte, já que eu tenho que dar valor ao espírito, ao valor que eu sou, é em mim que eu tenho que investir, então não quero nada. Bom, São Francisco fez assim, Chico Xavier também fez. Mas Chico, ele não acumulou, ele teve somente o que era necessário para os seus sem desperdício, com responsabilidade. Então, cada um de nós tem uma missão. Os detentores de fortunas têm também uma missão. Qual que é a missão? É de acumular? Quem lembra aí de Martins? Não é. Porque quando você entra nesse processo, você está alimentando aquele sentimento que nós devemos nos libertar dele, que se chama egoísmo. Tudo para mim. Não é. Porque se tem esses recursos, é para que sejam bem administrados, bem conduzidos com responsabilidade, envolvendo uma comunidade, envolvendo uma sociedade, dando condições a uma população, dando condições ao país, para que todos se promovam, mesmo estando em condições evolutivas diferentes. É usar sem se escravizar. Imagina, gente, ser escravo de tudo que nós temos. Olha que condição de subjugação nós temos. Às vezes nós temos um apego tão grande, um zelo demasiado, que sofremos quando perdemos. Aí às vezes compramos um carro novo, um carro de sonho, lindo, que por nós ele ficaria lindo o tempo todo, até na garagem, para não ter o risco de um arranhão, para não ter o risco de uma batida, mas que ele ficasse ali adorando. É um ouvido. O que nós estamos fazendo? Escravizando. Não, eu falo, eu não vou colocar nessa estrada. De jeito nenhum. Tá doido? Né? Não, é poeira, é barro. Não, de forma alguma, é muito buraco. Agora, eu estou falando para colocar um carro no buraco? Não. Estou falando. Que isso, bobagem. Carro é transitório, não é? Transitório. Bom, deixa para lá, vamos colocar o carro no buraco, deixa a lama entrar, deixa a poeira entrar, vamos colocar 5, 7 no carro e vamos embora. Não, aí tem responsabilidade. Não tem equilíbrio, é extremo. Porque desprender não é a forma responsável.
se eu adquiro alguma coisa, eu vou fazer o quê? Cuidar dela. Este é o meu dever. Agora, eu não posso ser escravo dela. Se eu opto por ter filhos, qual que é o meu dever? Cuidar deles, zelar por eles. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Honrai pai e mãe, que ele fala, será cobrado, nos será perguntado a quem, né, se propôs a ser pai, a ser mãe, o que fez? Quais foram as suas ações em prol do crescimento dos filhos? Aí você fala assim, mas então eu fui escrava, ou eu sou escrava dos filhos? Não. Porque o amor tem que ser incondicional. O amor não pode ser protecionista. Ele pode ser protetor. Protetor. Mas você tem que ter equilíbrio na vida. Porque você tem ali, na sua responsabilidade, até uma certa idade, na condução moral, ética, cristã. Né? Às vezes eu escuto falar assim, não, meus filhos, não nem falar de religião com eles. Quando eles crescerem, eles escolhem. Está errado. Eles podem sim escolher e você vai respeitar a escolha dele. Mas, até que ele tenha uma condição de escolha. Mas ele precisa aprender a respeitar o outro, a conviver com o outro, a entender as diferenças. Não é uma responsabilidade da escola. Não é. A responsabilidade da escola é o ensino. Né? Os pais, é uma responsabilidade dos pais, que muitas vezes nós atribuímos, né, para os professores. Não é como os professores não podem nem encostar nos filhos. Não estou falando também que tem que bater nos alunos, não. Mas é uma responsabilidade nossa. É um recurso, gente. Nós podemos desencarnar, chegar no plano espiritual, aqueles que foram nossos filhos aqui, aqueles que foram nossos pais, podemos reencontrá-los? Sim. Mas não na mesma relação que tivemos nessa vida física. André Luiz traz inúmeras citações destas relações. Por quê? Porque é transitório. É não colocar o bem material acima do espiritual. Os períodos do apego e consequências. Egoísmo. Nós falamos um pouco dele aqui. Quando nós fazemos valer a nossa vontade, a satisfação do nosso ego e não abrimos mão. Se nós não abrimos mão, nós não libertamos nem quem está conosco nem nós mesmos. Porque se eu prendo alguém, se eu prendo algo, eu estou indo presente. Não é só ele aqui, não. É difícil, às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente não entende. Aí é aquela relação ambígua, né? Aquela relação que de prisão que você sente, mas você não identifica o que está acontecendo naquele momento. Mas não quer largar, não quer largar. E olha que o exercício do desapego, gente, ele acontece conosco desde que nós nascemos. Desde que nós deixamos o ventre materno, nós já estamos desapegando do aconchego, tranquilo, com o alimento ali direto. Quando nós saímos do ventre, já começa o exercício do desapego. Até nós começarmos a dar os primeiros passos. Então, a minha mãe, a relação
ainda fica inseguro, ele fica inseguro. Mas quando ele percebe que ele consegue andar sozinho, o que ele faz? Quem fica atrás do filho? Numa hora dessa? É a mãe. Ele não está nem aí. Ele está seguindo. Depois ele vai para a escola. Depois ele se forma. Se casa. Ou sai de casa. Então, os filhos, eles vão desapegando. E vão se soltando. E nós achamos que ali temos direito. Os filhos se envolver com os pais. E os pais com os filhos. Isso vai ser durante a vida deles, sem dúvida. Mas não propriedade. Aquela propriedade plena que a gente viu atrás. Né? Não sei se vocês estão lembrados. Inveja. Por que desperta a inveja em nós sobre determinadas circunstâncias? Se a gente compreender merecimento, se a gente compreender que nada vem ou vai, vem para o outro ou vai para o outro, a gente se satisfaz com o que o outro tem e não deseja. Eu posso admirar a qualidade de alguém? Posso e devo. Eu posso admirar os ensinamentos de Jesus? Posso e devo. Posso viver como Jesus? Na condição que nós estamos, eu dou conta? Eu dou conta de oferecer o meu rosto para receber um tapa, 2 tapas, sem nada me queixar e me oferecer novamente? De carregar a cruz, sem reclamar? Mas eu posso ter como norte. Eu não dou conta de tudo isso não, tá, Jesus? Não dou conta. Mas me ajuda. Eu acho que um pedacinho da cruz eu consigo carregar. Me ajuda. O medo da perda e insegurança é natural. A gente sempre fala do equilíbrio. O medo, ele é necessário. Porque se não fosse o medo, a gente só tirava todos os perigos. Então, o medo, ele tem o sentido de preservar, de nos assegurar diante de um risco. Agora, o medo da perda, da insegurança, por que eu vou perder a perda? Se eu tenho a consciência de que nada é meu. A não ser o tesouro que eu, né, que as qualidades que eu trago aqui dentro de mim, e que realmente elas não corroem. Eu vou para o outro lado com o que eu sou, não com o que eu tenho, com o que eu estou. Né? Quem já teve a oportunidade de ver as reuniões mediúnicas, o sofrimento das entidades que se manifestam, aquelas que têm fortunas e que acostumaram só mudar. E chega do outro lado, vai mandar quem? Ele pode até falar para inúmeros que ainda possa estar, né, no círculo, ali aquela ilusão, vai ficar na ilusão por muito tempo. Feliz aquele que, ao desencarnar, parta com leveza. Isso é porque não gosta? Isso é porque não admira? Isso é porque não teve uma vida feliz? Não. É porque entendeu a vida feliz. Ilusão de permanência no mundo físico. Essa é a ilusão que nos invade sempre. Então, vou guardar, vou ter. Ah, eu vou precisar disso, gente, eu vou precisar. Ah, mas. Ah, um dia eu vou precisar. Ah, não. Mas, peraí, você vai ficar aqui por quanto tempo? Não é? Quantas coisas a gente tem em casa que a gente deve usar a cada 5 anos, ou talvez uma vez só.
Aí a gente vai. Organizou. Mas tá ali guardadinho. Aí você vai arrumar um armário. Não tem como olhar, não tem espaço, não vai deixando. Né? E vai deixando. Essa ilusão de permanência é muito difícil. Agora, porque não é permanente, eu não vou cuidar e não vou dar valor? Não. Foi o que Freud disse. Também, todos os ensinamentos da vida. Temos que apreciar assim o belo. A gente está aqui, gente, para viver bem. Com dor ou não, mas para poder viver bem. Agora, a dor existe e nós devemos acolhê-la. Não vamos focar a dor porque isso vem de uma outra forma muito mais forte. Como que a gente acolhe? Como que a gente acolhe? Deixa ela vir. Deixa ela vir. E ora, pede a Deus. Porque a gente não dá conta. Lembrando que não há fatos maiores daqueles que a gente não possa suportar. A gente está no horário já, né, gente? Eu vou correr um pouquinho, né? Para avaliar. Bem isso como prova e expiação. A riqueza é uma prova difícil. Se você tem muitos recursos, o que você vai fazer com eles? Lembra que nós falamos aqui dos pais com os filhos? O que você vai fazer com os recursos? Não vou fazer isso. Não vou fazer porque eu vou perder. Isso me dá uma insegurança. Gente, o Evangelho fala da abundância. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quem acredita? Simão Pedro, Tiago, André, João. Eles acreditaram. Acreditaram e seguiram Jesus. Agora, tiveram dores? Sim, tiveram. O Paulo, quando houve a sua transformação em Damasco, foi fácil a vida dele? Não. Foi fácil a vida dele? Também não foi. Foi fácil a vida do Chico? Emmanuel mesmo falou para ele, né? Que não seria fácil. E que ele não curaria a própria visão. Porque não era essa a função e a missão. Ele precisava passar por ela. Mas isso não o impediria de deixar tantas obras maravilhosas, tantos corações consolados, como foi isso que estava aqui. A pobreza também é oportunidade de crescimento. Percebe que a escassez e a ausência são provas, sim. Quem nesta vida não consegue usufruir com a responsabilidade dos recursos que tem, o que pode acontecer na próxima experiência? Escassez. Do excesso de escassez. Né? Que aí ele vai aprender a lidar com a escassez. Períodos de guerra, nesses países aí que, vamos pegar a Segunda Guerra, cidades totalmente destruídas. Cada um faz o seu bandeirinho ali, ó, um espaço pequeno de terra. Aqui, para tirar da manhã para a sobrevivência. Né? Aí também o importante é o uso moral dos recursos disponíveis. A gente vai comer aqui, tá? Aplicações práticas. Pode ter, né? Aplicações práticas. Bacana. Falamos tudo aqui, falamos do desprendimento, do desapego, do apego, também falamos da transitoriedade e a receitinha. Ser grato pelo que tem. Porque quando eu sou grato pelo que tenho, eu estou dando valor. E se eu estou dando valor, eu cuido. E se eu cuido, é porque eu uso. Né? Evitar o desperdício. Desapegos afetivos e emocionais.
essa às vezes é uma dependência tão grande que traz um sofrimento intenso desnecessário. E equilibrar emoções não é uma tarefa fácil, mesmo porque nós não sabemos exatamente os gatilhos que são reverberados de qual origem e como tratar e como cuidar. Mas na hora que eles aparecem, a gente tem que olhar. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Se achamos que estamos demasiadamente conectados em algo que não nos faz bem, não nos promove espiritualmente, cuidem, olhem que desequilíbrio, o que está fazendo? Assim como os vícios. Assim como os vícios. Não estou me referindo somente aos vícios do álcool, os vícios do cigarro, os vícios do sexo, ou os vícios da droga, ou os vícios da gula. Não. É aquilo que é demasiado, é aquilo que estamos dedicando o nosso tempo. O celular, estamos dedicando o nosso tempo para algo que não vai acrescentar na nossa vida. Então, ninguém pode mais usar o celular? Não, pode usar o celular. Não é grave. Né? Doar, partilhar, ajudar a comunidade. Eu gostaria de chegar aqui no desprendimento material, né? A doação, a caridade. Viver com equilíbrio entre o material e o espiritual. Estamos assim educando para o ter ou para o ser. O que vocês acham? Quando nós vivemos com equilíbrio, estamos educando para o ser. Defender-se para libertar-se. É um exercício diário, gente. Diário. Quantas vezes somos prisioneiros do medo de perder? Então, como que a gente faz? Faz o contrário. O que é útil para mim? Porque quando eu tenho medo de perder, eu sou quase como um obsessor diante daquilo, ou diante daquele, ou diante daquela, ou diante daquela situação. Então, comecem a prestar atenção. O que a gente tem medo de perder? E qual que é o significado disso? Não é fazer isso toda hora. É quando você for acometido pelo sentimento de medo, dá uma olhada de ver. Por que eu tenho esse medo? Começa a trazer essas reflexões como aquele exercício diário. Né? O que tenho feito com os bens que recebi? Minha segurança está nos bens ou na fé? Lembrando da frase do Allan Kardec. E vamos encerrar aqui, gente, nessa passagem aqui do livro Fonte Viva, o capítulo 68, entre o berço e o tudo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. Na carta de Paulo, na segunda carta aos Coríntios. Não te apegues demasiado à carne transitória. Isso é Emmanuel para a gente. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. Se nós apegarmos somente à juventude, virar velhice, como é que nós vamos fazer? Se tivermos o privilégio de atingir uma idade avançada, e nós não entendermos que envelhecemos, como é que a gente vai fazer? Plásticas vão ser ali escravos das cirurgias plásticas até que idade? A terra que hoje repense será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês,
para deslumbrar o que ainda não pode ser. Entre o mês e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar e não de acumular. Não te agarres, pois, a enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo, lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência, na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Bom, gente, muito obrigada. Chegamos agora ao fim, estendemos um pouquinho, uns minutinhos. Espero que aquela leveza de segunda da Marcinha continue no coração da gente. É um tema realmente delicado. É um tema delicado, mas é um tema necessário. Então, que vocês retornem, sabe, aos seus lares leves, um pouquinho, algo que tenha tocado o coração de vocês, é porque tem sentido. Né? Não é para lembrar tudo. Acho que uma luz que se acende, né, no nosso interior, é ela que se propõe a renovar dentro de cada um. No meu coração também.